Na última semana eu venho comentando bastante com você sobre oportunidades de realização e ontem eu comecei a comentar com você sobre oportunidades de compra. Afinal de contas, o mercado ele não anda em linha reta, não existe alta infinita e sim movimentações em ondas. Se você souber os momentos certos de vender e os momentos certos de recomprar, você consegue enriquecer de uma maneira muito mais rápida do que apenas holdar ativo durante 2, 5 anos, por exemplo. Na análise de hoje eu vou te mostrar o porquê que nós estamos em oportunidades de compra e, obviamente, nessa região devemos ser estratégicos, porque sim, a gente tem que considerar uma possível reversão de tendência também, caso isso venha acontecer lá na frente. Então, na nossa análise de hoje, eu vou te explicar exatamente qual que é a minha estratégia nesse momento pautada em cima de dados e vou te explicar o porquê que nesse momento nós temos oportunidades de olhar para as altcoins. Bom, Guiteres na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico que é o que nos interessa ali. Olha só, quando a gente olha para as realizações de prejuízo no Bitcoin, a gente consegue identificar em um passado recente 3 momentos que tiveram altas realizações de prejuízo. A primeira vez ali, depois que a gente bateu os 99 mil dólares, o mercado voltou ali nos 93 mil dólares, a gente teve uma alta realização de prejuízo. Essas realizações de prejuízo, elas são importantes para que a gente tenha tranquilidade de entrada, porque quando a gente tem essas altas realizações de prejuízo, significa que players novatos estão saindo do jogo. E o mercado ele não quer subir com players novatos, tá? A gente quer subir só com os players mais maduros. Os players novatos, eles têm que pagar as contas dos players mais maduros. E a gente sabe que quando temos esses movimentos de alta realização de prejuízo, são momentos de entrada, momentos onde a gente encontra fundos locais. A gente teve isso acontecendo dia 26 de novembro, a gente teve isso acontecendo pela segunda vez. Depois que o Bitcoin rompeu 100 mil dólares, muitas pessoas se alavancaram nesse momento. Em seguida, a gente teve uma queda ali, uma liquidação e várias pessoas realizando prejuízo, ou seja, um momento de aporte também. E agora, quando a gente olha para essa região que nós estamos hoje do Bitcoin, também é uma região de alta realização de prejuízo. Se aqui é uma região de alta realização de prejuízo, nós sabemos que é uma excelente região para que a gente possa aportar. E nesse caso, eu nem estou falando do Bitcoin, estou falando de aportar mesmo dentro das altcoins, porque a gente sabe que Bitcoin ele está em uma região que vai ser um fundo periódico, tá? Isso daqui não significa que vai ser um fundo para sempre, a gente sabe que essa tendência ela pode ser revertida, mas a princípio, no curto prazo, a gente tem um fundo local. Então a gente sabe que podemos fazer um investimento em altcoins nesse momento que o Bitcoin está dentro de uma região de fundo, porque tem altas realizações de prejuízo. Veja para todo o histórico aqui, sempre que a gente tem uma alta realização de prejuízo, a gente acaba constituindo fundo no curto prazo. Quando a gente olha para Ether também, Ether teve a sua maior realização de prejuízo nesse momento, tá? Desde quando nós subimos ali dos 2.400 até o patamar que nós estamos hoje, essa é a maior realização de prejuízo que estamos tendo nesse momento. Isso significa que muitos investidores novatos entraram no jogo. E por que eu falo que eles são novatos? Porque se a gente olhar aqui a realização de prejuízo, as pessoas tinham menos do que 7 dias de investimento em Ether. Ou seja, a pessoa entrou com FOMO nos 4 mil dólares, né, acreditando que a alta seria infinita, que o projeto não iria ter retrações, que o mercado ele não anda em ondas e que era lua, porque Ether havia rompido os 4 mil dólares. Mas a gente sabe que não existe movimentos em linha reta. Bom, entendendo isso daqui, a gente sabe que também a região que nós estamos hoje é uma região de fundo periódico. Dentro dessa região, é uma região que a gente vai procurar sim por compras. Esse não é aquele momento que eu estou olhando para Bitcoin e também não estou olhando tanto para Ether. Esse é aquele momento que eu estou sendo extremamente degenerado, quando a gente começa a olhar exclusivamente para as altcoins. Afinal de contas, eu já surfei muito esse ciclo com Bitcoin, já surfei muito esse ciclo com Ether também, acredito que a gente ainda tem grandes potenciais em Ethers.
ele acaba sendo ainda a minha maior posição dentro das minhas carteiras, tá? Bitcoin já é uma das menores posições que eu tenho dentro das minhas carteiras, e quando a gente olha para esse momento, para mim, é o momento a gente olhar para as altcoins, tá? Entendendo que nós estamos em região de fundo. Bom, sem contar que quando a gente olha com o momento dos traders ali dentro de Ether, nós chegamos dentro de uma região de fundo. Nós batemos dentro da linha dourada. Linha dourada é a região que a gente quer aportar. Veja que se você tivesse comprado na linha dourada, lá atrás você teria comprado Ether em 2.400 ali, oportunidade de venda em 2.500 se você estivesse tradando, ou teria comprado ali em 2.200, depois 2.400, mais uma vez tradando ali 2.400, 2.600 e assim a gente vai se movimentando. Isso daqui é o momento dos traders. Você deve utilizar essas linhas aqui como um norte para suas operações. Você sempre vai aportar na linha dourada, independente se a sua posição ela seja de curto, médio ou longo prazo. E dentro da linha verde aqui em cima você vai procurar ou por venda, caso seja uma operação de curto prazo, ou por não comprar, caso seja uma operação de médio e longo prazo. Caso você queira realizar posições, você também vai realizar nessa linha verde aqui em cima. Mas o fato é que nós batemos dentro da linha dourada. A linha dourada é uma das nossas oportunidades de aporte, é uma das regiões que nós gostamos de comprar muito. Então, se Ether bateu dentro dessa região com alta realização de prejuízo, informações perfeitas que nós temos para a gente poder aportar nesse ativo. Quando a gente olha para Bitcoin, também chegamos ali próximo da linha dourada, tá? Então, quando a gente olha para a realização de prejuízo e a gente entende que estamos na linha dourada, mesma situação do Ether. A gente pode aportar dentro dessa região. Só que aqui, nesse caso, nós estamos usando Bitcoin e Ether para analisar o mercado, para entender a saúde do movimento, para entender se os ativos chegaram em uma região de topo ou uma região de fundo, para que a gente possa fazer aportes em altcoins, não em Bitcoin e não em Ether. Afinal de contas, esses ativos, eles já estão caros. Bom, além disso, além da gente fazer essa análise on-chain, a gente também faz uma análise para entender aonde os big players eles estão com interesse em compra. E quando a gente olha ali para Ether, tinha um interesse muito alto em compra de Ether em 3.500. A gente olha para o book de ofertas, a gente vê que tem bastante ordens de compra dentro dessa região, a gente sabe que essa é uma região que haverá um suporte do mercado. A gente vem aqui, forma um fundo duplo, perfeito. Essa é a região que nós devemos olhar para compra também. Obviamente que a gente vai ter algumas resistências no curto prazo para poder enfrentar dentro de Ether, tá? Os 4.000 e os 4.200, eu já vou te mostrar isso dentro do Price Action, mas eu quero que você saiba que a gente bateu em uma região de suporte. Bitcoin também chegou dentro de uma região de suporte, a gente teve o mesmo padrão gráfico, tá? Um fundo duplo aqui dentro dessa região, com o interesse de big players comprarem o ativo nessa região. Então, aqui a gente olha exatamente para compras, não só as compras em Bitcoin e Ether, mas também como as compras nas altcoins. E por que eu falo tanto com vocês sobre altcoin? Por conta do capital rotativo. Ciclo passado, quando a gente chegou com o Bitcoin ali em 40 mil dólares, a gente começou a rotacionar o nosso capital porque estávamos na última fase do ciclo. A última fase do ciclo é a última pernada que nós vamos ter no Bitcoin e essa última pernada, ela drena o capital do Bitcoin e joga nas altcoins. Por conta dessa drenagem do capital do Bitcoin, chega um determinado momento que ele não tem mais capital para poder subir. A própria altcoin season é o calcanhar de Aquiles exatamente do Bitcoin, porque a gente sabe que o capital está saindo do Bitcoin, acaba que ele constitui uma região de topo em um determinado momento, quando a gente tira muito capital de dentro dele. E aí a gente sabe que quando reverter a tendência do Bitcoin, as altcoins elas também reverterão sua tendência. Mas eu quero que você entenda que no ciclo passado, quando estávamos em 40 mil dólares, subimos até os 60 mil dólares com a dominância do Bitcoin caindo, que é a linha laranja aqui, e a dominância das altcoins subindo, que era a linha roxa. Nesse ciclo, a gente está constituindo o mesmo padrão. Chegamos em 76 mil dólares, o capital ele começou a rotacionar, sair do Bitcoin e começar a fluir para as altcoins. Por conta disso, nesse momento é o momento que eu olho para as altcoins. Esse é o momento que eu vou expor a minha carteira de uma maneira mais agressiva. Olha só. Não dá para você ter uma carteira engessada, 10 bons ativos, fica comprando, estratégia de DCA, compra, 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 porque daqui 2 anos você estará no lucro. O mercado cripto ele é muito volátil para você utilizar esse tipo de
estratégia. Saiba que uma reversão de médio prazo, ela pode simplesmente acabar com seus lucros se você estiver altamente exposto nas altcoins. Ou seja, quando a gente tem uma reversão de tendência no médio prazo dentro do Bitcoin, a gente já deve se desfazer das nossas altcoins. Foi exatamente isso que eu fiz no começo do ano de 2024. Quando eu falava para as pessoas não terem Bitcoin ou não terem altcoin dentro da sua carteira e ter sim uma concentração em Bitcoin ou em dólar, e muitas pessoas não respeitaram isso. Hoje eu vejo essas pessoas comentando aqui no canal, por exemplo, que estão com prejuízo acumulado, mesmo com o Bitcoin all time high, mesmo com o Ether em $4.000, mesmo com várias altcoins subindo de uma maneira muito agressiva. Tem pessoas que ainda não chegaram nem no 0 a 0, porque ficaram simplesmente acumulando bons ativos durante um longo período, sendo que não era período das altcoins. Agora é o momento das altcoins, agora é o momento da gente rotacionar o nosso capital, mas você vai ter que sim se desfazer dessas altcoins quando a tendência começar a reverter. Quando que a tendência vai começar a reverter? Não sei, eu não consigo controlar o mercado. O que eu consigo fazer é todos os dias da semana sentar, analisar o mercado e ver para onde o dinheiro está indo. E simplesmente follow the money, siga o dinheiro e nada mais. Se nesse momento o capital está indo para as altcoins, eu estou olhando para as altcoins. E eu quero que você entenda que na semana passada eu fiz várias proteções dentro da carteira rumo ao milhão. Por exemplo, te mostrei ontem que eu vendi Ronin em 2,30 e também vendi Apecoin em 1,94. Isso me dá uma grande oportunidade nesse momento. Olha só, eu vendi Apecoin exatamente nessa linha verde aqui em cima dentro da carteira rumo ao milhão. Eu estou falando que hoje eu tenho a oportunidade de ter 25% a mais da quantidade do ativo que eu vendi lá em cima. Essa daqui é uma das magias do mercado financeiro. Você não precisa ficar DCA só colocando dinheiro para dentro. Você pode vender nos momentos certos e saber recomprar nos momentos certos também. E por que eu estou falando de Apecoin? Porque Apecoin foi um ativo que entregou uma movimentação muito linda. Onde eu comprei nessa linha branca, a gente teve uma movimentação de 82%, eu me desfiz na linha verde e eu lucro durante essa queda da posição que eu me desfiz mais 24%, eu tenho a oportunidade de recomprar esse ativo agora. E por que eu estou falando de Apecoin? Porque se a gente olhar para os setores que estão performando bem, a gente sabe que GameFi é um excelente setor para a gente investir para esse ciclo. Não porque eu acredito nisso, mas sim por conta da performance do setor. É um dos setores que vem performando super bem nesse ciclo. E quando a gente olha para todos os ativos desse setor, Apecoin, Sand, Mana, Iluvio, AXS, a gente consegue entender através da análise on-chain quem é que está tendo maior atividade na rede. Quem tem maior atividade na rede é Apecoin. Nós estamos falando que a Apecoin tem 1.700 endereços ativos nesse momento. Quando a gente compara ali, por exemplo, com a XS, que foi o hype do ciclo passado, nós estamos falando que a XS tem 576 endereços ativos. 576 mil endereços ativos e Apecoin tem 1 milhão ali e 700 mil endereços ativos. E eu quero que você entenda que Apecoin ela está em um bom momento. Por exemplo, a gente olha o risco dela está baixo, o momento dela está ok, o valuation está desvalorizado e no on-chain a gente tem alta atividade. Então esse é o tipo de ativo que a gente vai começar a analisar para entender se vale a pena investir ou não. Quando a gente olha para as carteiras de Apecoin, sabemos que 47% está no lucro, 26% está no break-even, ou seja, no 0 a 0. A gente vai querer investir em ativos que não tenham tanto prejuízo acumulado e a gente também não tenha, por exemplo, 90%, 100% das pessoas no lucro. E quando a gente olha, por exemplo, aonde as baleias estão comprando, as compras das baleias está sendo exatamente na região do 1,70. Veja a quantidade de baleias que compraram dentro dessa região. Nós estamos falando aqui que houve uma acumulação de 33 mil Apecoins exatamente no 1,20, 21 mil no 1,70, ou seja, é uma região de alto interesse comprador
por exemplo. Então, a gente vai olhar para esse ativo, a gente vai entender que é uma boa região para a gente investir, a gente vai segurar esse ativo e a gente vai holdar enquanto essas pessoas estiverem com interesse em compra desse ativo. A partir do momento que sair o interesse de compra, a gente vai se desfazer dessas posições também. Olha só, as minhas carteiras, elas são carteiras dinâmicas. Eu não sou um investidor que vou simplesmente engessar, escrever em pedra, vou comprar essa lista de 10 bons ativos e vou rodar isso por 2, 3 anos. Não, esse não é meu jogo. O meu jogo é de identificar topos e fundos. Eu venho mostrando isso para você todos os dias da semana aqui no canal. E também saber investir nos momentos certos e sair nos momentos certos também dentro da carteira rumo ao milhão. Esse é o meu objetivo, beleza? Falando um pouquinho ali sobre alvos, tá? Se a gente for analisar o price action do Ether ali, a gente pode começar a traçar alvos já que nós entendemos que chegamos dentro de uma região de fundo. Nós estamos falando em ver Ether ali por volta dos 4.300. E lembre-se que lá no book de ofertas, a gente começa a ter vendas de Ether ali em 4.200. Ou seja, a gente pode identificar essa região aqui de 4.300 como uma resistência no curto prazo. A gente seta as nossas expectativas sabendo que Ether não vai varar isso daqui em linha reta, muito provavelmente a gente vai subir, a gente vai bater nos 4.300, a gente vai fazer leves recuos, depois a gente pode subir mais um pouco para assim, em ondas, a gente ir buscando as próximas regiões até que a gente chegue nos $5.000 ou nos próximos alvos. Eu não sei aonde que vai ser a máxima histórica do Ether, eu não sei aonde vai ser a máxima histórica do Bitcoin. O que eu sei é que eu consigo analisar o mercado todos os dias, entender o que os investidores estão fazendo e, através disso, tomar decisões de compra e de venda. Se você quiser ter acesso a todas as minhas decisões de compra e venda e poder copiar e colar tudo aquilo que eu estou fazendo, sem que você seja um analista, sem que você tenha anos de experiência, sem que você entenda de price action, sem que você entenda de análise on-chain, que você apenas saiba entrar na corretora e comprar e vender aquilo que eu estou comprando e estou vendendo. Eu recomendo que você entre para a carteira rumo ao milhão. Abaixo desse vídeo, na descrição, tem um link que te direciona para essa página. Nessa página, eu te explico o que é você dar um Ctrl+C, Ctrl+V e atingir a sua liberdade financeira sem que você seja um analista. Assista esse vídeo que eu te expliquei que é a carteira rumo ao milhão. Aqui você vai ter uma explicação breve do que é a plataforma da carteira rumo ao milhão, tá? Mas saiba que eu vou te mandar as notificações diretamente na tela do seu celular. Sempre que houver alguma movimentação dentro da carteira rumo ao milhão, você vai receber um aviso na tela do seu celular, porque existe um app exclusivo meu. Além disso, você consegue vir aqui e ver os resultados de clientes, tá? Para que você entenda que realmente ali os lucros eles são consistentes. E caso mesmo assim você assista esse vídeo, você tenha qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp aqui que você será direcionado para o atendimento. Lá no atendimento nós vamos sanar as suas dúvidas. Mas entenda que o objetivo desse projeto é que você simplesmente copie e cole a minha carteira. Eu estou aqui todos os dias da semana analisando o mercado para você, mostrando as ferramentas que eu utilizo, como que eu faço análise, como que eu tomo as decisões. Mas, se você quiser acompanhar as decisões de maneira clara, é só você entrar para dentro da carteira rumo ao milhão. Tem um link na descrição. Bom, a minha expectativa para os próximos dias é que a gente tenha movimentações de alta. Acredito que a gente chegou em regiões de oportunidade. Dentro dessa região, eu estou aportando, eu estou comprando ativos, eu estou comprando algumas altcoins e comprando de uma maneira mais agressiva. Se você quiser saber quais são essas altcoins, carteira rumo ao milhão, o link está na descrição, beleza? Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço. E eu vejo você de volta no canal amanhã. Valeu!